O cliente achou caro. O que fazer numa situação dessa? Eu tenho certeza que todo vendedor, toda vendedora já passou, vai passar. Isso se não passa todos os dias por uma situação como essa. O que a gente faz? Como a gente contorna essa objeção de percepção de preço para o cliente? Quais são as saídas? Quais são as alternativas? O que a gente faz numa situação dessa? É sobre isso que a gente vai falar nessa apresentação que eu preparei hoje com muito carinho para vocês. Sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Está caro. Quem trabalha com venda certamente já ouviu ou vai ouvir algum cliente falar que tal produto ou serviço está caro. Essa, como eu disse, é uma das objeções mais comuns e existe um método para superá-la sem forçar a venda. O preço, ele é relativo. Entenda, o cliente ele não compra apenas o produto ou serviço, mas sim a percepção de valor. O que a gente precisa entender é que o preço ele é diferente de valor. O valor é o que você entrega e preço é quanto você cobra por aquilo que você entrega. Então compreenda a objeção. É o primeiro passo de tudo. Por que o cliente acha caro? Pode ser falta de percepção de valor, pode ser comparação com concorrentes, pode ser um orçamento limitado, pode ser desconfiança sobre a real necessidade do produto ou serviço. E o erro mais comum que os vendedores cometem quando o cliente vem pedindo um desconto é tentar dar um desconto imediatamente, mas isso desvaloriza completamente o produto ou serviço e não resolve a raiz do problema. O primeiro passo, ouça com atenção. Eu falo, tudo na vida você precisa praticar a escuta ativa, que é o quê? É escutar, ouvir o cliente, deixar ele falar. Então nunca rebata imediatamente. O cliente veio pedindo desconto, cara, não questiona imediatamente, não tenta se defender, procura entender o que o cliente quer dizer com tá caro. Identifica se é uma questão de valor percebido ou de orçamento real. Procura entender se o cliente não está vendo valor naquilo ou se ele não tem dinheiro para comprar. Porque às vezes ele não vai ter condições financeiras e está tudo bem, talvez não seja o momento dele comprar aquilo agora. E pode ser que ele venha comprar contigo mais para frente. Segundo passo, use perguntas estratégicas. Tá caro, mas caro comparado ao quê? Ou você viu mais em conta em algum outro lugar? Para entender se tem um concorrente na jogada. Se a resposta for sim, pergunte se é exatamente o mesmo produto ou serviço. Porque em muitos casos o cliente ele pode estar comparando somente preço, sem levar em consideração que são produtos diferentes. Às vezes o cliente, vamos puxar o exemplo para mim, ele vem querendo comprar um cabo, ele fala, eu vi em tal local mais barato. Daí eu, mas é a mesma marca? Por quê? Porque esse modelo aqui já é um modelo mais reforçado, ele tem um tamanho maior, ou ele tem um reforço aqui na pontinha, ou o material dele é diferente. Então a gente sempre questiona essas coisas para entender, para fazer o cliente ter a percepção de que, talvez não seja o mesmo modelo. Talvez aquele lá era mais barato porque a qualidade era inferior. Valide a percepção do cliente. Quando o cliente fala que está caro, mostre empatia. Isso é muito importante. Eu entendo, é um investimento. Posso te mostrar por que tantas pessoas escolheram esse produto ou serviço? Ou, o que eu utilizo muito no dia a dia, realmente, o nosso produto ou serviço ele acaba tendo um preço mais alto se comparado com outros locais. Isso se dá porque a gente prioriza a qualidade. Um exemplo disso é a troca de tela. Eu já vou falar para vocês, aqui o próximo passo é procurar acolher o cliente já partindo do próximo passo. Então vamos lá. Quando eu falo sobre uma troca de tela, eu reforço os benefícios antes do preço. Em muitos casos o cliente vem fazer um orçamento e a troca de tela de um modelo X lá custa R$ 380. E aí ele me fala, mas tá caro, né? Aí eu questiono, caro? Tu viu mais barato em algum outro local? Daí ele fala, vi lá no fulano, ele faz R$ 280. E aí eu reforço os benefícios. Eu falo, olha, sendo sincero contigo, o valor que ele está te fazendo, às vezes não é o que eu pago na peça. Por quê? Só para você entender, eu gosto sempre de dar essa explicação para o cliente. Hoje no mercado, no meu segmento, existem pelo menos 3 qualidades de tela. A primeira linha, que é a que eu trabalho, que ela é a melhor depois da original. Existe a paralela e existe a Encel, que são telas com uma qualidade mais inferior. E eu falo para ele, olha, se tu procurar bem, talvez você ache até mais em conta do que 280. Talvez ache 250 e até mesmo a 220 com uma tela inferior. Então eu reforço os diferenciais e as vantagens do meu produto. Eu falo, eu só trabalho com tela primeira linha. Eu uso provas sociais. Então eu explico para o cliente, essa tela que eu trabalho dificilmente dá problema. Pode acontecer, pode, como qualquer mercadoria, mas é muito raro a gente ter um problema com garantia, ter um problema de ter que trocar a peça para o cliente. E eu mostro que custo é diferente de valor. Então, o que o cliente ganha
a longo prazo? Quais são as vantagens para ele? Eu falo, cara, com uma tela primeira linha, tu não vai se incomodar. Uma tela paralela, o toque vai ficar pesado, às vezes ela vai quebrar muito fácil. Só no bolso, se tiver uma pressão, ela já pode quebrar. Por quê? Porque a qualidade é inferior. Trabalhe formas de pagamento. É uma outra possibilidade de fazer o cliente fechar com você. Se possível, ofereça possibilidade de parcelamento. Um adendo legal que eu lembrei agora. Quando tem essa questão, por exemplo, de uma tela, que eu falo para o cliente essa diferença da qualidade das telas, que eu trabalho só com a primeira linha e que existem qualidades inferiores, na maioria dos casos, ali o cliente já fecha comigo. Só por essa explicação, por eu trazer para ele o nível de consciência do produto que eu trabalho, da minha mão de obra que é mais qualificada. Então, se possível, ofereça possibilidades de parcelamento. Às vezes o cliente não sabe, por exemplo, que eu ofereço qualquer produto do meu negócio em até 3 vezes sem juros no cartão. Às vezes ele não sabe disso. E às vezes em 2 vezes para ele já fica legal. Às vezes precisa ter uma negociação um pouquinho maior. Então, por exemplo, o meu limite é 3 sem juros, mas às vezes em 4 vezes sem juros o cliente fecha. E para mim fica legal, para ele fica perfeito também. Ofereça bônus e vantagens extras, como brindes, por exemplo. Cara, se no teu negócio tem alguma possibilidade de oferecer um brinde, ofereça. No meu negócio, às vezes ao invés de dar um desconto, eu posso oferecer uma película de brinde, eu posso oferecer um chaveirinho que eu tenho lá, ou algum outro produto que o custo dele seja menor do que um desconto que eu daria para o cliente poder ficar feliz. Vale lembrar para o cliente sobre as garantias. O meu serviço ou produto, ou qualquer coisa que eu vendo, que eu trabalho aqui, tem no mínimo 3 meses de garantia. Assim a gente reduz o risco e eu explico para ele também, todo produto, todo serviço, a gente emite nota fiscal, tudo 100%, para não ter problema e para garantir que o senhor vai ter o seu problema resolvido caso aconteça. Então demonstra flexibilidade para facilitar o pagamento também. Cara, você quer pagar como? Quer dar 50% de entrada, 50% quando retirar? Quer fazer uma parte em dinheiro restante no cartão? Se for possível, por exemplo, se você trabalha com boleto, cara, eu consigo fazer no boleto aí para ti. Então, fala para o cliente essas formas de pagamento que são possíveis. A última cartada é o desconto estratégico, mas só se necessário, beleza? Se a objeção persistir e for um cliente qualificado, for um cliente que você sabe que tem chance de fechar e não aquele que só está fazendo cotação e que tu sabe que dificilmente vai fechar contigo, ofereça um desconto bem estruturado, garantindo que ele perceba isso como uma exceção estratégica e não como uma desvalorização do produto. Sempre reforça o valor antes de conceder qualquer desconto. O desconto estratégico aqui, ele não é aquela situação em que o cliente vem, pede desconto, fala que achou mais barato de outro lugar e tu já dá o desconto para ele fechar contigo. Não. É aquela questão assim, por exemplo, cara, como é que tu vai pagar? Eu ofereço até 3 vezes sem juros no cartão. Você quer fazer em 3 vezes? Quero. Pô, então eu não consigo te dar um desconto. Mas, por exemplo, se você for pagar no Pix ou em dinheiro, eu consigo tirar aí pelo menos a taxa da máquina. Eu consigo te dar um descontinho aí para você poder fechar com a gente. Não vou chegar nem perto do valor do concorrente, porque são produtos diferentes, são qualidades diferentes. Mas eu posso ver alguma coisa que fica legal. Pode ser, fica bom assim. E na maioria dos casos o cliente agradece, ele gosta disso. Por quê? Porque tem muitos clientes, por exemplo, eu sou assim, cara, eu negocio tudo que eu posso. E às vezes não é questão de não ter condição para pagar ou de não querer o produto naquele preço, mas eu quero tentar um desconto, porque, cara, quanto mais barato eu compro, melhor para mim. E tá tudo certo, não tem problema. Só que às vezes o desconto ele não precisa ser gigante. Cara, às vezes é R$ 2, é R$ 5, 10, 15, enfim, depende do tamanho do negócio e da proporção do valor. Mas tem clientes que só querem um descontinho, só para dizer que tem aquele gostinho, assim, cara, eu consegui um descontinho, sabe? E um resumo das estratégias. Ouça antes de responder. Escuta o cliente, procura entender o que ele está querendo dizer. Para isso, use perguntas estratégicas. Cara, onde é que você viu? Você viu em outro local mais barato? Ou se eu fizer determinada situação, se eu te oferecer um outro produto aqui que vai resolver que é mais em conta, pode ser? Valida a percepção dele. Cara, eu entendo, nosso produto é mais caro. Eu entendo, talvez em outros locais você encontre mais barato. Só que, reforçando os benefícios diferenciais, o nosso produto é diferente, o nosso produto é uma primeira linha, o nosso produto é original, o nosso produto tem essas qualidades que aqueles lá talvez não tenham, e a gente oferece a garantia. Então, trabalhe as formas de pagamento e dê desconto apenas como um último recurso. Trabalhe as formas de pagamento ali para o cliente, se tem a possibilidade. E o desconto, não estou dizendo que não possa dar, o desconto é legal, tá? Por isso eu gosto de falar também, cara, coloca uma margem um pouquinho maior no teu produto ou serviço só para poder dar de desconto.
Então, às vezes, sei lá, vamos pegar um exemplo, o meu produto custa R$ 350, eu coloco 360. Por quê? Porque eu sei que R$ 10 eu posso dar de desconto sem afetar a minha margem ali, entende? E uma conclusão, o preço ele é apenas uma objeção, não significa que o cliente não quer comprar. Tem clientes que só tem essa resistência maior. Historicamente e do ser humano é normal que o cliente tenha resistências a comprar determinadas coisas. Por quê? Porque a gente está acostumado a simplesmente dar uma desculpa e sair pesquisar em outro local. Então não quer dizer que o cliente não quer comprar, mas só que ele não viu o valor naquilo. Então o segredo está em reforçar o valor, entender a necessidade do cliente e apresentar soluções ao invés de apenas dar o desconto. Então, cara, fala da qualidade do teu produto, fala da qualidade do teu serviço, fala sobre os diferenciais de comprar contigo. O que o cliente ganha comprando contigo e não com o concorrente? Quais são os diferenciais? Às vezes o diferencial não é nem no produto ou no serviço, mas sim no teu atendimento. Cara, eu garanto para o senhor que se o senhor comprar comigo, você não vai ficar na mão. O meu negócio, a gente atende muitas pessoas idosas, né? E o pessoal de mais idade tem uma dificuldade com tecnologia. Então a gente sempre está muito prestativo. A gente se coloca à disposição. Ó, se você precisar em qualquer momento, pode vir aqui que a gente vai te dar um suporte. Pode me ligar, tá aqui o meu WhatsApp, pode mandar mensagem, que no que eu puder, no que tiver ao meu alcance, a gente te ajuda quanto a isso. E em muitos casos essa ajuda eu não cobro nada, então pode ficar tranquilo. Por quê? Porque eu quero você como cliente e você sendo minha cliente, eu vou te atender sempre que for necessário, eu vou te dar esse auxílio. E cuida com julgamento. Não é porque a pessoa é mais velha, ou porque ela se veste mal, ou porque ela não tem um celular legal, ou porque ela tem um carro mais humilde, que ela não tem poder de compra. Às vezes é muito comum, por exemplo, vamos pegar um exemplo do pessoal que trabalha em obra. É um trabalho mais pesado, ou trabalha em pintura, que às vezes sai direto do trabalho e passa no comércio, passa no negócio com a roupa suja, rasgada. Cara, aquilo é o uniforme da pessoa. Então ela está vindo direto do trabalho. Não quer dizer que ela seja assim no dia a dia. E não quer dizer que ela não tem dinheiro. Às vezes ela tem dinheiro, mas é só uma pessoa desligada com questão de aparência, desleixada. Às vezes ela não tem a necessidade e realmente não tem a necessidade de se vestir bem. Mas a gente tem que cuidar com esse julgamento. Indiferente com o tipo de pessoa, com a roupa, com o carro, com o estilo da pessoa andar ou da pessoa falar também, a gente cuida muito com o julgamento. Por quê? Porque deixa o cliente decidir, ele decide se ele quer ou não comprar e se ele tem ou não condições de comprar. Não é a gente que vai olhar para a pessoa e vai falar assim, ó, na nossa cabeça, pô, essa pessoa aí não tem dinheiro, então eu vou oferecer já o produto mais barato. Não, não cometa esse erro. Oferece o que você tem de melhor, a pessoa decide. Se ela não tiver condições de comprar, daí você parte com um produto mais econômico, vamos dizer assim. Eu tenho um desafio. Agora, para você que me acompanhou até aqui, eu quero te parabenizar por estar dedicando tempo de qualidade para aprender e para se desenvolver. E durante a próxima semana, a cada objeção de preço, cada vez que o cliente questionar sobre o preço, eu quero que ao invés de você dar o desconto imediato, aplique pelo menos 3 dessas técnicas que eu te passei. Vamos voltar aqui nelas para você ver, que é escutar antes de responder, usar perguntas estratégicas, validar a percepção do cliente, se coloca no lugar dele, usa empatia, reforça os benefícios e os diferenciais do seu produto ou do seu serviço, trabalha as formas de pagamento e dá o desconto só com uma última cartada e um desconto estratégico, bem estruturado. Eu duvido que se você colocar isso em prática, você não consegue reverter a maioria das vezes que você perderia a venda. Então, ó, se precisar, conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para a gente evoluir junto nesse processo e fazer um atendimento de mais qualidade que, consequentemente, vai refletir aí nos resultados que você vai ter no seu negócio também. Então, conta comigo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.